Torcedor tricolor, excelente sábado para todos vocês que estão comigo aqui diariamente no canal A Voz do São Paulo. Vamos para a informação, trazendo as últimas notícias do São Paulo. O tricolor já se prepara para o próximo confronto contra o Bragantino. Lembrando que o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, vivendo um grande momento na temporada. A expectativa é grande para ver como o time vai entrar em campo nesse próximo jogo. Daqui a pouco vamos dar uma olhada nas últimas informações que estão chegando do tricolor. Quero saber de você também. Como você está vendo esse momento do São Paulo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o time. Já deixa o like, se inscreva no canal e agora bora para o vídeo, galera. É isso, ó, o Santos pertinho aqui do Z4, né, tentando se distanciar dessa zona aqui. Agora a gente vai pra ponta lá. Ê, torcedor São Paulino, que bonito ver isso, hein? O tricolor é líder do Campeonato Brasileiro e quer manter essa liderança contra o Red Bull Bragantino. E temos informações agora ao vivo. Estela Gomes, boa tarde, traga pra gente as informações do tricolor paulista. Tudo bem, Fred? Boa tarde, querido. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no GE. É isso. Bom, eu tô aqui em frente ao CT, isso porque o São Paulo treinou hoje de manhã, fechando a preparação para o jogo de amanhã contra o Bragantino em Bragança Paulista. Esse foi o quarto treino de Roger Machado desde a chegada dele aqui no Tricolor e, inclusive, o técnico pode fazer uma mudança pontual para o jogo de amanhã. Isso porque na vitória contra a Chapecoense dentro de casa, ele entrou com o Wendel na lateral esquerda, porque o Enzo Dias estava poupado com uma tendinite na coxa. Mas desde ontem, o Enzo treina normalmente com a equipe, então pode ser novidade para a partida de amanhã. E a gente relembra, né, que os dois se reencontraram há pouco tempo, há 3 semanas, naquela quartas de final do Campeonato Paulista, quando o São Paulo venceu o Bragantino, acabou eliminando o rival nas quartas e avançou à semifinal. Agora a gente fica na expectativa para entender como vai ser esse jogo se repetindo no interior de São Paulo. Fred, volto com você, amigo. Obrigado. Tá aí, ó. Felipe Bonires, o que o Roger precisaria fazer para conquistar a confiança da torcida antes da data FIFA? Ganhar jogo. Sim, vamos lá, a gente, um pouquinho de frieza, analisando os 3 jogos antes da data FIFA, né? Muito difíceis, Bragantino e Atlético fora, Palmeiras em casa. Se ele conseguir manter a liderança, é muito difícil, eu acho, né? Porque o Palmeiras vai jogar 2 jogos em casa. Se ele consegue manter a liderança, eu acho que ninguém lembra da troca. É verdade, tem razão. Mas se ele consegue manter o time próximo da liderança, com bom desempenho, se ele não perde até lá, sei lá, seja vamos imaginar, 2 empates fora de casa, Bragantino e Galo, e ganha do Palmeiras no clássico. Mesma forma, tem o mesmo efeito. Sim. Mesmo que na matemática ele não seja líder. Não, seja com certeza. Isso, né? Concordo. Eu diria que 2 empates e uma vitória no clássico. A vitória no clássico já pode ser bastante redentora. Então, hoje o São Paulino, pelas questões recentes, olha ali, rapaz, meu Deus do céu, ele aguarda mais o clássico com o Palmeiras que o clássico. É verdade, com certeza. Mas é difícil ganhar do Palmeiras, né? Com certeza. A vitória no clássico eu diria que seria um bom carinho, né, para ele. Sem dúvida. Gustavo Cassaro, quando o senhor Lucas, que ganha o maior salário do elenco, será cobrado pelo desempenho? Acho que já vai começar a ser. Eu acho que ele tá sendo. Também acho. Não, assim, não é xingado, mas eu acho que ele já tá sendo nas redes, de alguma forma. Ele saiu vaiado um dia de campo, que ele jogou mal, né? E assim, vamos lá. Ele tem condições de reagir, né? E a pior coisa pro São Paulo seria se ele não reagir, porque o São Paulo ganhou o Caleri, esse ano, de novo, Cantona. Ganhou o Danielzinho, ganhou o Lucas Ramon. Se ele consegue ganhar o Lucas no seu time, sim, seria muito importante. Faria muita diferença. Chirum, Pede e Nugget. Por que o Thiago Mendes preferiu ir para o Vasco? Grana, né? Cara, velho, bom jogador. Você sabe que isso, você leu o meu pensamento. Na época, Belmonte e Rui Costa disseram muito, o Crespo não quer mais jogadores de 30 anos e tal. O Thiago Mendes não estava jogando, estava se machucando no Catar. Eu falei, cara, mas é só isso, porque assim, o Thiago Mendes é um jogador acima de 30 anos que ele tem um físico, um vigor e um apetite
de um novato. É verdade. Ele era o marcador do Messi, do Neymar, do Mbappé, França. Ele tem liderança, ele tem aquilo que eu falo de uma certa maldade. Sim. Aquela que é representada por aquela encarada no Neymar. E ele cairia como uma luva no nosso time, cara. Verdade. Eu lamento, porque ele poderia revezar com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, com o Baldinho. E eu diria, bom, ele foi pro Vasco porque aí foi questão de grana, né? O Vasco fez uma... E tinha a história do Crespo, sejamos justos, né? O Crespo não queria jogadores, estava traumatizado com a negócio de contusão, também não fez tanta questão de ter um jogador. Não fez tanta questão, e na época o São Paulo tinha o Alisson ainda, né? Agora ainda faz mais falta ainda o Thiago. E o Douglas... E esse São Paulinho, Thiago, São Paulo. Família São Paulinho. O Douglas Derpist fala, e se o Roger der certo no São Paulo? Vai ser lindo. Com todas as questões, negro, não sei o que e tal. Não tô falando de posicionamento político, né? Mas o cara, seria grande história da vida dele. Seria um grande time da vida dele. Seria lindo se ele der certo no São Paulo. E aquilo, né, gente? Ele foi colocado numa situação pela própria direção, não foi ele que chegou. Eu acho que ele encampou o discurso. Mas a direção chegou e colocou com esse cara que nós fomos capazes de ganhar um título essa temporada. Exato. O que deixa a situação dele difícil, né? É quase como uma... Olha, peraí. Mas olha a Tigres ali, ó. Nossa! Que é isso? Pedrinho Aguinaga. Nossa, gente. E aí, tá, pra mim, o dar certo, pra mim, se ele se classifica entre os 5 do brasileiro e leva o time para Libertadores, se ele tem um bom desempenho nas Copas, mesmo sem não ganhar o título, não significa que ele deu errado, eu acho. A direção precisa ter esse bom senso. Mas, embora tanto faz, essa direção não tanto faz ela ter um bom senso, porque não será essa direção. Então é possível que se ele não for campeão, que, sendo justo, é mais provável que ele não fique no São Paulo ano que vem com nova direção. E assim... A não ser que o Rui Costa continue e tal. Eu acho que isso tá tão ridículo, essa coisa do autoral, né? Do diretor e do presidente novo que chega. Esse não é meu técnico. Todo mundo fala isso. Então é um álibi. Esse não é meu técnico, né? E aí chega na primeira oportunidade, mesmo se o cara tiver tido um ano anterior bom, Vitor Felipe Luiz, né? O cara fez o que fez, não era meu técnico preferido lá atrás. E o Boris Grilo acrescenta, não é nenhuma pergunta, fala, devo pedir ao Rui Costa os números da Mega Sena, afinal ele o futuro previu uma queda, no caso do Crespo, né? Assim, vamos lá, de fato, é muito... projetar um futuro ali, ou um declínio, acho que assim, se ele acreditava mesmo nessa queda e não tenha nenhum fato grave, uma coisa assim, vamos lá, acabou o jogo com o Palmeiras, a reabilitação, o Crespo saiu no braço com o Lucas. Sim. Ou não, nem saiu com o braço, saiu, se desentenderam, um xingou o outro. Sim. Por exemplo, foi uma coisa grave. Não aconteceu nenhum episódio grave. Não teve um fato, um pico. Então, assim, se ele tivesse ele poderia ter dado a chance ao Crespo com a volta dos jogadores machucados, com a volta de manter esse desempenho, essa colocação até a parada da FIFA. Por exemplo, o Roger continuaria disponível, certo? Então, não, mas é a tal da antecipada. Exato. O que seria mais fácil fazer quando tivesse mal. Exato. Mas só fazer quando tivesse bem. Sim. Thiago Melo, quem tem o melhor currículo, Crespo ou Roger? Crespo, mas também não é um imenso currículo, né? Tem alguns títulos lá, tem passarinho de jogo, treinou fora do país, né? É isso. O Crespo ganhou títulos nos lugares onde ele passou, inclusive no São Paulo, não nenhum título. Então, acho que o título mais difícil do Crespo foi pelo Defensa e Justiça, Copa Sul-Americana, que é um time pequeno da Argentina, ele ganhou um título. Futebol, acho que tem um potencial. Walter Moritz. É verdade que o São Paulo vai priorizar as Copas ao invés do brasileiro? Loucura, não? Não sei se vai priorizar. Eu acho que na hora do aperto ali, time tá aqui no brasileiro, a não ser que esteja líder.
Mas estiver lá em sexto lugar no Brasileiro e tiver Copa, vai pra Copa. Eu tava pensando, Tironi, mesmo Flamengo e Palmeiras, eles, ao longo do tempo, o Flamengo às vezes de forma escancarada, até meio exagerada. Mas eles priorizam as Copas. Todo mundo meu, pai. Libertadores no mata-mata, por exemplo. Sim. Agora, o São Paulo tá na Sul-Americana. Vai mudar essa Sul-Americana, é diferente da Libertadores. Pela dificuldade da Sul-Americana esse ano, é só ver os potes, são potes comparáveis. Olha, eu ouso dizer, você pode até me... Se você comparar o pote 1 da Libertadores com o pote 1 da Sul-Americana, fora Flamengo e Palmeiras, que são times muito... Eu acho o pote 1 da Sul-Americana, em termos de adversários, mais difícil Com relação à camisa. com a camisa do que é o pote 1 da Libertadores. Então, a Sul-Americana depende muito da chave que você ficar, mas eu arriscaria com mais jovens e tal, eu faria. Porque senão não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Thiago Koguchi, vocês lembram de alguma contratação que chegou muito contestada, mas que deu certo? Tipo de um técnico desse jeito. Cara, quando... Por isso que o final... o Cilinho, mas é que o Cilinho era um desconhecido, assim, né? Era um desconhecido. Você foi um trabalho no interior paulista. Era um técnico de time pequeno Exatamente. pra ser. Ele era mais desconhecido que o Roger é. Sim. Os tempos eram outros, aquela história toda. Isso sim. Cara, o Tele, quando chegou, ele não chegou festejado. Não. Chegou desacreditado. Completamente desacreditado. Sem ser ele. Um bom exemplo. O Telecom chegou desacreditado para... Guardando as proporções, por favor, tá? Porque assim, o Tele, ele tinha tido passagens depois da seleção, ou até mesmo antes da seleção, passagens por clubes, alguns trabalhos muito interessantes, mas que quase nunca deram título. Isso. Tanto que ele carregava a fama de pé frio, sobretudo para a seleção. E alguns títulos, os mais importantes lá atrás, 71 pelo Galo. Então, quando chega no São Paulo, cara, ninguém tinha expectativa que o São Paulo fosse ganhar coisas importantes. E perdeu, cara. Perdeu de cara o brasileiro. Não vai comparar o Roger ao Tele, evidentemente. Estou falando que chegou sobre desconfiança também. Matheus Menezes, queremos o clipe da música É Meu Tricolor, por favor. É melhor você não pedir isso, porque é capaz de a gente atender e vai ser um desastre. Vai ter os caras vão se apresentar ao vivo no sábado. Tino. Cara, tá feia a coisa, vamos lá. Vamos lá, peraí. Se o Lucas já tinha problemas com o Crespo, que dirá com o Roger, já que os dois têm ideologias antagônicas de Cimery e Toyama. O Cimery, aliás, você ganhou o ingresso, viu? Vai lá. Ela foi a primeira. Ela falou isso no Mas, cara, eu acho que chat de... Acho que isso não vai ser... Esses caras não são nenhum lado nem outro, nem o Lucas, nem não são ativistas, não são cara, não são Sócrates, entendeu? Não são assim. E ainda mais nas circunstâncias, né? Agora, com o papel de protagonismo num clube, eu imagino que eles não fiquem se expondo. E isso seja uma questão do dia a dia para distanciá-los, né? Sim, não acho, não pode. Vamos pensar, acho que a melhor relação, vamos voltar então ao passado de novo. A melhor relação do São Paulo era Raí e Tele. Ideologicamente eles eram muito diferentes, certo? Né? Claro. E o Erlan Simão, o que esperar do Roger? Acho ele muito fraco. Eu nunca me empolgou, pra falar a verdade, mas eu falei, eu vou na pegada, eu acho que você, espero que dê certo. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Tironi. Eu acho que ele pode dar certo. Eu acho que dentre as opções quase nulas no mercado brasileiro, foi uma opção plausível. Eu só saliento que eu jamais teria feito essa troca nesse momento. Isso. E o Luiz Echevarrieta, para terminar a brincadeira aqui. Rafael merece seleção? Não. Não, esquece isso. Não merece mesmo. Eu acho que o Rafael... Não, goleiro de seleção. É um ótimo goleiro, mas não é um goleiro de seleção. Cara, só para encerrar, assim... Não, tem mais outra aqui. Então, só uma coisa em relação ao Rafael. Não é fácil ser goleiro do São Paulo pós-Rogério. Viu o Renato falando sobre o Rogério, assim, o Gaúcho, assim... E como o Rogério... E ele falando sobre a questão dos goleiros... Todos que ele dirigiu, vários goleiros, inclusive o Fábio, né? Como o Rogério
era de fato grande e muito importante no São Paulo. Vi também o Thiago Volpe, não sei se você viu essa entrevista para os nossos colegas de News, para o Tico Garcia, falando do peso de ter substituído o Rogério e depois fracassado no São Paulo. Lembrando que o Thiago Volpe um dia foi Rafael. Verdade. Achavam que o São Paulo tinha encontrado. E aí ele falhou na Libertadores, na Copa do Brasil e é cobrado. E foi cobrado, ele falou no podcast, não é fácil, o Rafael está fazendo um ótimo trabalho. E o Lúcio fala, em jogos fora de casa, daria mais segurança 3 zagueiros ou o primeiro volante tirando o Lucas? Pra mim, sim. E parece que o Roger não vai usar 3 zagueiros, pelo que ele vem falando aí. Exato. Falou, inclusive, isso depois do jogo da Chapecoense. Eu acho que depende muito do adversário. Eu espero que o Roger saiba neutralizar os pontos fortes do adversário. Por exemplo, Bragantino, que costuma jogar com 2 pontas. Não necessariamente São Paulo deveria jogar com 3 zagueiros. Atlético está jogando com duplo de ataque e 3 zagueiros. Não fez a Chape. Isso aqui, Atlético. Eu acho que se cairia bem 3 zagueiros. Então, vamos ver como é que são 3 jogos tão complicados e difíceis que eu imagino que utilize algumas alternativas aí. O primeiro volante também é uma possibilidade. Enfim. Pra você, agora minha pergunta pra você e depois você pergunta pra mim. Tá. Nos próximos 3 jogos, o quanto é razoável acreditar? Em quantos pontos? Se vierem 5 pontos, eu estou satisfeito. Eu também. 5 pontos. 9. Agora, eu aceito 4, desde que 3 deles sejam contra o Palmeiras. Tá bom. Isso é a minha única concessão para você. Isso. E vocês, falem aí. Valeu! Essa instituição não merece menos do que isso. Nosso melhor. O tempo todo. Entrega, correta, acima dos caras. Diana. Neguinho aí. Vou te contar, viu? Todo mundo perturbando. Calma. Tá vendo? Cortado. Ele sabendo o que é? Ele sabendo o que é? Olha. Jogo importante para nós, lideramos o campeonato, jogando em casa. Olha como esses caras estão com a gente, torcida vai chegar junto, todo mundo pertinho de vocês. Viu? Faz o que foi treinado, nós temos jogador bom pra caralho. Mas que nunca deu pra mostrar o que a gente veio fazer aqui, Ratinho. Essa superação de sempre vai apertar. Marca, bota a mão no chão, é o da nossa vida, vambora, velho. É jogo pra gente cair primeiro no campeonato, vambora. Inteligência, encurta cruzamento, encurta o bate, inteligência pra jogar, saber como que a gente vai fazer. Faz a falta lá na frente, não dá contra-ataque pros caras. Vamos, rapaziada, nós viemos aqui pra ganhar. Queremos ser líder. Rapaziada, olha só, nosso time é técnico, mas a gente tem que saber jogar jogo de força também. Compete, porra! Compete!
Hoje é jogo de disputa aérea e grande duelo. Arrasta a bunda no chão. Deixa tudo lá dentro, porra. Bora, rapaziada, vamos! Vamos fechar lá fora. Essa instituição não merece menos do que isso. Nosso melhor. O tempo todo. Entrega, correndo acima dos caras. Vambora. Eles não podem correr mais do que a gente aqui, não. Não pode correr mais do que a gente. Não pode competir mais do que a gente. Vambora. A cor desse uniforme no final do jogo vai determinar quando a gente levou essa batalha ao limite. É o que eu falei anteriormente. Se o jogo se transformar em jogo de primeira e segunda bola, a gente tem 2 caras altos lá pra brigar pela primeira e terminar a segunda e atacar os caras rápidos. Não abre mão de se adaptar o mais rápido possível ao que o jogo pede. Se um jogo contra nós, Foi importante, acho que fizemos algumas coisas que ele pediu no treinamento de terça e de quarta-feira. Graças a Deus conseguimos implantar algumas coisas já, conseguimos botar no jogo, sabíamos que era pouco tempo. Graças a Deus com a energia da comissão dele, do Roger e de todo o grupo que assimilou muito rápido o que ele queria, conseguimos fazer um grande jogo hoje, que era difícil, e conseguimos dar tanto positivo, que era o mais importante. Falou? Bola sobra aqui com o Marcos Antônio. Marcos Antônio levantou para Luciano. Deslocou o goleiro! Recebeu de novo camisa 8 do tricolor, lançou na área para Luciano, ajeitou uma batida, engatilhou, limpou a marcação, bateu! Gol! Sí, quando a bola vai para o Luciano, eu já fico para a segunda jogada, ele escora bem para mim, só que o campo, eu tive medo de chutar de primeira, porque a bola vinha movimentando, então faço 2 toques, aí acho que foi o zagueiro dele que saiu muito rápido, então carrego e vejo. Não vi o Caleri, não vi que era Caleri, mas vi que tinha um companheiro lá, então como não consegui chutar porque o cara estava tapando o gol, eu só consegui dar um tapa aí, felizmente ele estava no lugar certo, ele conseguiu fazer o gol e levamos 3 pontos para casa. E parabenizar também a torcida que veio, né, na chuva, uma quinta-feira de noite, muita gente vem do trabalho. Então a gente quer agradecer também o apoio da torcida hoje, foi muito importante e eles merecem os 3 pontos. Morto. No começo do jogo, antes da partida, o Roger falou que gostaria de ver vocês no final com o uniforme sujo, né? O que isso significa para vocês? Qual foi a mensagem que vocês essa mensagem é o que todo mundo que representa com essa camisa. É dar a vida, suor, brigar por esse escudo que a gente leva no peito. E hoje deixamos o São Paulo na liderança do campeonato para todo o torcedor que vino a nos acompanhar. Então, feliz, mando abraço para toda a gente que vino nessa chuva e vamos seguir no domingo em Bragança, que é importante. Nossa, aí está, mirá, aí está. Crack, esse foi o crack do jogo, não? Assistência? Foi chute ou assistência? Se eu vou chutar, eu vou chapar. Se fato cruzado, porque foi passe. Muita boa jogada. O Boba viu, por isso vai jogar o Mundial. Viu que eu estava melhor posição que nele e, por sorte, pude fazer o gol que é mais importante. Beijo a todos. Obrigado, Joyce. Obrigado. Muito obrigado pela estreia. Era muito importante para o começo do meu trabalho. A gente tem que saber o que isso significa e manter os pés no chão. Tá? Do caralho. Parabéns. Obrigado. Um outro muito para falar. O Luciano que fala mais. Mas, só lembrar
que eu acho que a gente fez um grande jogo. No primeiro tempo, a gente não conseguiu fazer o nosso jogo, mas com vontade, com inteligência, mudava. Como eu sempre gosto de jogar, a gente abriu o jogo e nos deu uma outra. Então, parabéns a todo mundo, é uma vitória do caralho e a gente vai dormir líder. Então, desfrutem, descansem também, que domingo tem Guerra. O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro treino comandado por Roger Machado desde sua chegada ao tricolor. Enzo Dias, poupado do confronto com a Chapecoense por conta de uma tendinopatia no adutor esquerdo, treinou normalmente com os companheiros. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre a Chapecoense cumpriram um cronograma de recuperação e permaneceram na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao gramado para uma atividade comandada pela nova comissão técnica. Roger Machado promoveu exercícios de fundamentos técnicos e posse de bola em campo reduzido, com foco na tomada de decisão. Na sequência, os atletas realizaram um trabalho tático para simular diferentes situações de jogo, tanto defensivas quanto ofensivas. Ryan Francisco, que segue em transição física, participou da atividade de posse de bola. Paulinho também foi a campo, mas realizou trabalhos separados de corrida. Uma possível escalação do São Paulo domingo tem Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Wendel, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla, Lucas, Luciano e Caleri. O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor defenderá a liderança no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O São Paulo ainda avalia a possibilidade de contratar mais 2 jogadores em 2026. Apesar de viver uma crise financeira sem poder fazer grandes investimentos, o tricolor discute internamente a busca por reforços na próxima janela de transferências. O elenco do São Paulo, neste momento, é formado por 37 jogadores, sendo 4 goleiros. Em entrevista coletiva depois de sua estreia pelo tricolor, o técnico Roger Machado falou que gosta de trabalhar com 35 atletas de linha, 2 a mais do que tem atualmente. A análise da diretoria sobre a necessidade de reforços, porém, já era anterior à chegada do novo treinador. O São Paulo contratou 5 jogadores para esta temporada. O goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o lateral direito Lucas Ramon, o volante Danielzinho e o meia Caule. Todas as contratações tiveram as mesmas características. O São Paulo não precisou pagar pelas transferências. Os jogadores custaram, aos cofres tricolores, apenas salários e luvas, uma espécie de bonificação pela assinatura de contrato. A tendência é de que a busca por reforços neste momento tenha as mesmas características. O São Paulo não tem orçamento para pagar por transferências. Tirar um jogador considerado caro de outro clube. A janela de transferências está num período extra até o dia 24 de março. Neste momento, os clubes podem contratar apenas jogadores que estão no futebol brasileiro e disputaram algum campeonato estadual. A tendência é de que a ida do São Paulo ao mercado ocorra apenas na próxima janela de transferências, do meio do ano, principalmente pela falta de tempo neste momento. Nos próximos dias, o tricolor só deve abrir alguma negociação se considerar que é uma oportunidade única,